uma disputa de ego entre uma mortal e uma deusa. No vídeo de hoje, novamente, a história da batalha entre Atena e a jovem Aracne. Eu sou o Ciso e agora, sem enrolação, vamos logo tecer a história de hoje. Aracne era uma jovem comum que vivia numa aldeia da Lídia e que havia perdido a mãe ainda criança. O pai dela era um humilde tintureiro de lã da região. Mas apesar de morar num lugar pequeno e não ter pais poderosos, Aracne era tão genial tecendo e bordando que já era famosa em todas as cidades da Lídia. Até as ninfas ficavam impressionadas com o trabalho de Aracne e vinham sempre ver seu trabalho. Porém, a origem humilde de Aracne não se refletia no seu comportamento. Muito pelo contrário, Aracne chegava a ser arrogante quando se tratava da sua arte. Aracne se dizia tão talentosa, ou até mais, que a deusa Atena, que havia inventado a arte da tecelagem. As pessoas diziam a Aracne que ela não podia se sentir superior à deusa, que isso era um absurdo. Então Aracne, de tanto ouvir, ao invés de mudar a sua opinião, o seu discurso, disse que aceitaria de bom grado um desafio entre ela e a deusa. Ai, ai, ai. Quando a deusa Atena soube disso, achou que era um insulto. Quem Aracne achava que era? Era muita pretensão, uma mera mortal querer se comparar a uma deusa. Era preciso dar uma lição a Aracne. Então Atena se disfarçou em uma idosa e apareceu para Aracne e alertou a jovem dizendo que era um absurdo ela desafiar uma deusa e que nunca tinha visto tamanha arrogância. Ela disse: minha jovem, nem tudo que detestamos pertence à idade avançada. É com os anos maduros que a experiência chega. Então, prestes atenção e não desdenhes o meu conselho. Você deve ceder à deusa e com voz suplicante peça perdão pelas suas palavras. Ela vai te perdoar se você rogar a ela. Aracne ouviu, mas continuou firme na sua arrogância e responde: eu tenho prudência de sobra. E não penses que me ajudaste com teus conselhos. Mantenho minha decisão. Por que ela mesma não vem aqui em pessoa? Por que evita esse desafio? Então a deusa se enche de raiva e diz: já veio, e se revela em sua forma plena para a jovem Aracne e lança o desafio. Bom, depois de tudo arrumado para a competição, as duas começam a tecer. Era lindo ver as duas trabalhando. E depois de um longo tempo, os dois trabalhos finalmente ficam prontos. Atena havia tecido a sua brilhante vitória contra Poseidon quando os dois disputaram a cidade de Atenas. Estava tudo lá, o Poseidon oferecendo à cidade uma linda fonte de água que deixou todos maravilhados. Assim dava para ver no bordado os rostos admirados das pessoas com a bela fonte. Mas logo em seguida também estava a decepção dessas mesmas pessoas ao descobrir que a fonte era de água salgada. Bom, depois em cores vivas estava a própria deusa oferecendo seu presente à cidade, uma oliveira. E em seguida, lindamente tecido, toda a comemoração da vitória da deusa, que ganhou inclusive o nome da cidade. O tapete havia ficado lindo demais. Eram muitos detalhes. Mas Atena fez ainda mais. Ela teceu também imagens de mortais sendo severamente punidos pelos deuses por tê-los desafiado. Bom, Atena dava assim um aviso bem claro a Aracne. E o trabalho de Aracne, como ficou? O trabalho de Aracne, nem a inveja, nem Atena conseguiriam colocar algum defeito.
ela teceu vários episódios que mostravam os crimes dos deuses, afrontando assim Atena. Bom, lá estava Zeus transformado em touro para seduzir Europa. Depois estava ele metamorfoseado em cisne para namorar com a Leda. E estava também ele disfarçado do marido de Alquimena para se deitar com ela. Um outro pedaço que chamava a atenção também era Zeus transformado em chuva de ouro para penetrar no esconderijo de Danae. E havia muitas outras metamorfoses de Zeus para conseguir o que ele queria. Mas não era só Zeus que estava no tecido. Também Poseidon estava retratado na forma, por exemplo, de golfinho para conseguir Melanto. Depois ele aparecia de rio, de pássaro e tantas outras formas para conseguir seus amores. Havia outros deuses também, o Dioniso, o Apolo, o Cronos e assim por diante. E todos fazendo coisas cruéis e pérfidas. Bom, o trabalho de Aracne ficou lindo, perfeito demais. Até mesmo a Atena ficara impressionada. Só que mais do que impressionada, Atena estava com muita raiva. O ódio tomou conta dela. Como podia uma mera mortal mostrar essas coisas dos deuses? Aí Atena não se aguentou e pegou o trabalho de Aracne e rasgou todo. Além dela acertar com força a cabeça da Aracne. Aí Aracne não suportou o golpe e a humilhação e tentou se enforcar. Mas Atena segurou a jovem pela cabeça e não deixou que ela morresse. Só que a raiva de Atena não havia passado. E ela disse: eu quero você viva, mas que viva suspensa, sua malvada. E para não teres esperança no futuro, seja a tua família e todos os seus descendentes também punidos. Enquanto Atena falava tão duras palavras, os cabelos de Aracne começaram a cair. E caíram também o nariz, as orelhas. Aí a cabeça começou a encolher e depois todo o corpo foi diminuindo. E no lugar das pernas nasceram patas. E todo o restante do corpo se reduziu ao ventre, de onde desprende um fio. Aracne havia sido transformada em aranha e condenada a tecer sua teia pelo resto da sua vida. A beleza do tapete persa é inegável, mas você sabia que todo tapete persa esconde uma imperfeição feita de propósito? Sim, bom, essa tradição ela começou no ano 539 a.C. Conta-se que os persas iriam guerrear com os babilônios. E como de costume, antes de toda a batalha, eles rezavam para o deus Zan. Mas aconteceu que uma tecelã muito famosa na Pérsia havia sonhado com a vitória dos persas. E logo que acordou, teceu um tapete com todos os detalhes da vitória. Os persas ficaram tão maravilhados com o trabalho da artesã e com a suposta vitória persa que esqueceram de rezar ao deus Zan. Aí o deus Zan se sentiu traído e acabou interferindo na batalha e os persas perderam. E daquele dia em diante, todo o tapete esconde uma falha, pois perfeito somente Deus. O vocábulo grego aracne deu origem à palavra aranha e ao termo aracnídeo, que designa a classe e a ordem a qual pertencem esses animais. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. E se você não for inscrito, se inscreve, vai aqui embaixo que é rapidinho. Compartilha e comenta. Tem um vídeo antigo aqui no canal, feito há 3 anos, sobre aracne. Então eu achei melhor dar uma repaginada e uma revisitada nesse mito que é tão cheio de símbolos. Outra coisa, me segue no Instagram e no Facebook, tá bem? E um grande beijo. Tchau!